Diane de Química, do Núcleo de Química. Hoje a gente vai começar a falar de química orgânica, tá? A parte de química orgânica, ela é um pouco extensa, tá? Então a gente vai ter várias aulas dessa parte de orgânica. Hoje a gente vai começar fazendo uma introdução, tá? Da parte da química orgânica. Inicialmente a química orgânica, ela tinha um outro significado totalmente diferente do significado que a gente dá para ela hoje em dia, tá? Então, ao longo dos sábados que a gente for ter aula de química orgânica, provavelmente seja eu que faça todas as aulas de orgânica com vocês, tá bom? Se tiver alguma mudança na sequência, mas é bem provável que, como sou eu que estou iniciando a parte de orgânica com vocês, eu vá até o final dessa parte de orgânica. Se vocês tiverem alguma pergunta, a Andresa, que também é do Núcleo de Química, ela está aqui também na aula com a gente, vocês podem colocar no chat ou ligar o microfone para perguntar, tá? E se vocês colocarem no chat, a Andresa vai lendo para mim e eu vou respondendo, tá? Eu vou colocar uma tela para apresentar para vocês. Tá aparecendo para vocês a tela? Tá, beleza. Então, ó, a gente vou começar fazendo uma breve introdução bem rápida para vocês, tá? A química orgânica, inicialmente, ela era... a química em si, na verdade, antigamente, ela era dividida em duas partes. A gente tinha a química dos compostos orgânicos e a química dos compostos inorgânicos. A parte de inorgânica é toda aquela parte que a gente já tinha visto no semestre anterior, onde a gente tinha ácidos, bases, toda essa parte. E aí, antigamente, a gente dividia a química onde os inorgânicos eram as substâncias que pertenciam ao reino mineral, e os compostos orgânicos eram as substâncias que podiam ser extraídas apenas de organismos vivos. Com essa distinção que foi proposta pelo Bergman, mais ou menos em meados de 1777, 76, por aí, foi se desenvolvendo uma concepção de que um composto simples orgânico jamais poderia ser sintetizado pelo homem, já que a química orgânica era considerada, só era considerado orgânico aquilo que fosse de origem animal. Isso foi quebrado, isso era chamado de teoria da força vital, que foi quebrado quando foi feita a síntese da ureia por Euler, e ele conseguiu produzir ureia, que é um composto orgânico, a partir de um composto inorgânico, que foi o cianato de amônia. Então, a partir daí, a gente começa a chamar a química orgânica fugindo dessa teoria da força vital. E aí a gente tem a química orgânica como sendo a química do carbono. Então, a gente considera agora que química orgânica é a parte da química que vai estudar praticamente todos os compostos que contêm carbono. Aí você pode pensar, beleza, então, vai ficar tranquilo, porque eu vou olhar para o composto, tem um carbono ali, vida que segue, se tem carbono é orgânico. Não. Observa aqui que no cianato de amônio, tá vendo a presença aqui do carbono coladinho com o nitrogênio e o oxigênio? Mas ele não é orgânico. A gente tem uma exceção de alguns compostos que, mesmo com a presença do carbono, não são considerados compostos orgânicos, tá? Quando vocês forem lá no Clesro, no final da aula, não sei se já está lá disponível para vocês, eu coloquei um resumo para vocês também. Lá eu coloquei os exemplos também nesse resumo dos elementos, dos compostos que têm o elemento carbono, mas não são considerados compostos orgânicos, tá? São inorgânicos. Então, aqui no caso do cianato de amônio, é um exemplo, tá? Então, isso aqui
é a síntese da ureia, que foi realizada por Euler, quebrando essa teoria da força vital que tinha sido proposta anteriormente. Com essa quebra da teoria da força vital, começou-se a estudar o carbono em formas mais detalhadas para podermos ter alguns detalhes para entender tais compostos e também entender por que alguns compostos, mesmo tendo o carbono, não eram considerados como sendo compostos orgânicos e sim inorgânicos. Então, esse estudo foi feito por Kekulé, através dos seus postulados. No primeiro postulado, o Kekulé ele fala que o carbono ele é tetravalente em quaisquer que sejam os compostos orgânicos. O que significa dizer que o carbono ele é tetravalente? Significa que o carbono ele vai fazer 4 ligações. Lembrando lá da aula anterior de tabela periódica, lá do primeiro semestre, a gente viu que o carbono ele é o primeiro elemento lá da família 14 ou família 4A, e a gente viu que o último número lá da família indica a quantidade de elétrons que o elemento tem na sua camada de valência, ou seja, na última camada. Então, o carbono, como sendo um elemento da família 14, tem lá seus 4 elétrons distribuídos na sua camada de valência. Essa tetravalência dele também implica que as 4 ligações que ele formar são equivalentes. Ou seja, elas não têm diferença entre uma e outra. E uma principal característica do carbono de compostos orgânicos é o terceiro postulado do Kekulé, que é o fato do carbono poder ligar com outros átomos de carbono formando cadeias. Essas cadeias podem ser longas, também podem ser curtas, podem ser cadeias abertas e também podem ser cadeias fechadas. Até aqui, alguma pergunta? Pode seguir. Beleza, vamos lá. Então, aqui, ó, meio que exemplificando para vocês conseguirem visualizar esses 4 postulados, esses 3 postulados do Kekulé, 4, eu tô com as ligações do carbono na cabeça. Então, ó, aquilo que eu falei para vocês, as principais são a capacidade dele de formar as cadeias, principalmente as cadeias longas, e o fato dele ser tetravalente. Isso nos dá também a possibilidade de que o carbono ele pode fazer ligações simples e ele também pode fazer ligações duplas ou ligações triplas. Lembrando que o carbono sempre faz ligações covalentes, tá? Essas ligações covalentes do carbono, lembrando, são ligações que se dão pelo compartilhamento de elétrons. Ninguém está dando, ninguém está recebendo elétrons. Eles estão compartilhando os elétrons. Então, a gente tem o carbono fazendo 4 ligações simples. Essas ligações simples, a gente chama de ligações sigmas, tá? Ligação simples, sigma. 1, 2, 3, 4. Carbono, quando ele faz 2 ligações, uma ligação dupla, ele pode ter essa ligação dupla. Uma dupla e 2 simples, e ele também pode formar 2 ligações duplas. Quando esse carbono ele estiver formando 2 ligações duplas, eu digo que eu tenho 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Tá, mas por que se a ligação sigma corresponde à ligação simples? Se você observar aqui, uma ligação dupla é formada por 2 ligações simples, uma e outra. Então, como elas se uniram e estão formando uma dupla, quando eu vou contabilizar, eu olho ou a ligação que está por cima ou a ligação que está por baixo, considerando como se fosse uma simples, tá? Então, são 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. Cada ligação pi corresponde a uma ligação dupla. Se ele tiver uma dupla e 2 simples, teremos 3 ligações sigma e uma ligação pi. Veja bem, mais uma vez aqui, a gente lembra que a ligação sigma corresponde à ligação simples. Uma ligação simples, 2 ligações simples, e aquilo que eu falei para vocês aqui anteriormente,
A cada uma ligação dupla, como ela é formada aqui, ó, simples, simples, formando as duas, eu posso dizer também que aqui existe uma ligação simples, considerando só um dos tracinhos. Portanto, 3 ligações sigma e uma ligação pi, que é a ligação dupla. E o nosso último caso do tipo de ligação formado pelo carbono, que é quando ele realiza uma ligação tripla. Veja bem, o carbono, ele só pode realizar 4 ligações. Então, não existe a possibilidade de você ter um carbono com uma ligação tripla e uma ligação dupla. Porque se você tiver um carbono com uma ligação tripla e uma ligação dupla, aqui seria como se ele estivesse fazendo 5 ligações. E o carbono não pode fazer 5 ligações, só 4. Por quê? Porque ele só tem 4 elétrons na sua camada de valência, ou seja, ele só tem 4 elétrons na sua última camada. Então, olhando aqui para a ligação tripla, observa que a ligação tripla, ela tem as características de ligações pi e sigma, parecido quando o carbono tem 2 ligações duplas. São 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Uma sigma, que é uma ligação simples, e eu considero uma aqui como se fosse simples, na tripla. Está aqui com 3 ligações, que são formadas pela união de 3, então eu vou considerar uma como se ela fosse simples. E se eu olho ela como ligação pi, a gente considera como se fosse aqui uma dupla, tá aqui, ó, uma dupla de baixo para cima, é uma ligação pi. Olho de novo para essas 3 ligações e venho aqui de novo, como se fossem mais uma dupla aqui, unidas, tá? Então, ligação tripla, eu olho para de cima como se fosse uma ligação simples, e aí eu tenho uma ligação sigma. Quando eu olho para cá como sendo uma ligação simples, me dá 2 aqui, uma dupla, uma ligação pi. Mas, quando eu junto as duas, eu não posso olhar aqui, porque essa aqui ela já foi contabilizada. Então, outra ligação pi. Pessoal, até aqui alguma pergunta? Beleza, vamos lá. E aí, quando a gente tem algumas dessas propriedades do carbono, a gente vai ter algumas propriedades gerais, algumas características. Agora eu já não estou mais falando em carbono sozinho. Estou falando agora do composto orgânico que é formado pelo carbono, tá? Pode ser uma cadeia longa, pode ser uma cadeia pequena, pode ser uma cadeia aberta ou pode ser uma cadeia fechada. Os compostos orgânicos, eu falei para vocês, né, bem no início, que eles são formados por ligações covalentes, compartilhamento de elétrons. Pois bem, se é compartilhado o elétron, ninguém está doando, ninguém está recebendo, não existe formação de íons. Se não existe a formação de íons, o composto ele não tem carga. Se o composto não tem carga, ele não vai ser um bom condutor, tá? Ele não vai ser um bom condutor de corrente, de eletricidade. Como eles fazem essas ligações covalentes, eles são considerados compostos moleculares, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição dos compostos orgânicos são baixos, tá? Exatamente por conta deles serem compostos moleculares. A gente tinha visto lá nas últimas aulas antes das férias, e vimos também na aula de revisão do retorno, com relação à atração das forças, as atrações das forças moleculares. Então, a atração entre eles é baixa. Como a atração entre eles é baixa, eles vão ter baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição, tá? E também por conta, eles têm uma baixa estabilidade térmica também, por conta devido à ausência dessas cargas elétricas que a gente viu inicialmente com relação ao tipo de ligação que eles têm, que é a ligação covalente. A velocidade de reação dos compostos orgânicos também é lenta e geralmente vai existir a necessidade de um catalisador. Vou abrir aqui um parêntese só para falar com vocês sobre o que são esses catalisadores.
a gente já falou, mas só para dar uma... A gente falou antes das férias, mas só para dar uma relembrada. O que são esses catalisadores? São compostos que estão ali para acelerar a velocidade da reação. Porém, eles não participam da reação. Como assim eles não participam da reação? Eles não são consumidos, tá? Um exemplo de catalisadores que vocês viram, ouviram ou vão ver na parte de biologia são as enzimas, tá? Elas também funcionam como catalisadores. E a solubilidade dos compostos orgânicos segue aquela propriedade do semelhante dissolve semelhante. Ou seja, eles vão ser pouco solúveis ou insolúveis em água, devido à diferença de polaridade, tá? Então, normalmente eles são solúveis em outros compostos que possuem a mesma polaridade. Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Beleza, vamos lá. Vocês vão ver que essa parte de orgânica é bem tranquila, mas enfim, eu sou meio suspeita para falar porque eu gosto muito dessa parte de orgânica, acho bem legal, mas ela é bem fácil. A gente chega agora aqui numa parte de inorgânica dentro da orgânica, que é a hibridização do carbono. Para entender a hibridização, a gente precisa pensar na distribuição eletrônica do carbono. Então, a gente sabe que o carbono tem 6 elétrons no total. Uma vez que a gente sabe o total de elétrons presentes no carbono, a gente vai fazer a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p2. Ordem crescente de energia. Isso aqui é o carbono normal, no seu estado fundamental, sem receber energia nenhuma. Observa que a gente sabe que os elétrons estão aqui, quando vai preencher esse orbital, a gente precisa primeiro preencher todos com o spin direcionado para cima e depois volta completando com o spin direcionado para baixo. Quando o carbono está no estado fundamental, um orbital fica vazio. Com esse orbital vazio, aqui a gente tem uma chance de fazer as ligações, porque os elétrons que estão desemparelhados, ou seja, sem pares, é que vão realizar a ligação. E a gente viu anteriormente que, pelos postulados do Kekulé, o carbono pode realizar 4 ligações. Então ele precisaria o quê? Tá com 4 elétrons desemparelhados. Então ele recebe uma quantidade de energia, e aí vai depender do que a gente estiver falando, e aí a gente tem esse carbono no seu estado excitado, ou seja, aquele estado que recebe energia. Com isso, o elétron que estava aqui no 2s2 passa para o que antes era 2p2. E aí fica 2p3, porque agora nós temos 3 elétrons desemparelhados no orbital p e 1 elétron desemparelhado no orbital s, dando um total de 4 elétrons desemparelhados, ou seja, 4 elétrons que estão livres para a gente fazer ligação. Aqui a gente tem uma representação dos orbitais, tá? Aqui você vai pensar num plano cartesiano, eixo X, eixo Y e um terceiro eixo, que é o eixo Z. Então, quando eu olho para esse, aqui a gente tem essa representação somente do orbital P, tá? Que ele tem três caixinhas, 3 espaços para serem preenchidos com os elétrons. Então, aqui, o orbital, ele tem uma forma parecida com o halteres. Tá aqui, orbital do eixo X. O outro orbital do eixo que está na vertical e do eixo que está na diagonal. Aqui são só as representações para vocês conseguirem visualizar como que esses orbitais eles vão se encaixar um no outro, para poder ter a formação da hibridização do carbono. Nesse processo de hibridização do carbono, a gente pode ter 3 tipos. A hibridização sp3, que é essa hibridização aqui, que eu demonstrei para vocês, e aí cada tipo de hibridização que você for fazendo, é só você ir desemparelhando o elétron para poder deixar no ponto dele formar a ligação.
para ele poder ter o compartilhamento de elétrons. Então, a hibridização sp3, a gente tem a fusão, que não é uma fusão total, porque depois ele vai fazer ligações, tá? Então, aquele momento de fusão, como vocês viram aqui, que a gente fala fusão, a gente pensa em união, realmente é isso. Só não se confundam, tá? Porque aqui a gente tem uma separação do elétron. Por que está separando o elétron que antes estava junto e eu estou dizendo que ele está se unindo? Porque a partir do momento que esse carbono ele recebe uma energia, o que acontece? Esse elétron ele não vai conseguir ficar ali, ele vai ficar agitado. Então, ele acaba vindo aqui para esse próximo orbital, tá? E aí é como se esses orbitais agora, o orbital S e o orbital P, eles fossem um orbital só, unidos, cada um com um elétron desemparelhado. Então, por isso que a gente chama hibridização sp3. Lembra lá da matemática, quando você fala de potência, quando o expoente é igual a 1, não existe a necessidade de você escrever esse expoente 1. Aqui é exatamente como se fosse isso, S1, P3. Por quê? A gente tem um orbital S ocupado com um elétron e 3 orbitais P ocupados com elétrons, tá? Sempre esse mesmo raciocínio. Na fusão de orbitais entre orbital S e 2 orbitais P, a gente vai dizer que temos uma hibridização sp2. E na hibridização sp, a gente vai falar que a gente tem a fusão desses orbitais e um P, onde a gente vai ficar com 2 orbitais P puros. Como assim 2 orbitais P puros? Igual eles eram inicialmente. É como se esse aqui, este elétronzinho, pulasse para cá, para ficar emparelhado com esse. E aí a gente fica com esses 2 orbitais aqui vazios. Por isso a gente fala que esses orbitais, eles estão puros. Tá? É assim, para vocês facilitar um pouco para vocês. Vamos pensar nisso aqui. Tá aqui minhas 4 ligações do carbono. 1, 2, 3, 4. Nenhuma tá junta. 4 ligações simples. O espaço entre elas vai representar meu orbital P. 1, 2, 3. 4 ligações simples, hibridização sp3. 1, 2, 3. Se eu tenho 2 ligações duplas, aqui, ó, 1, 2 ligações duplas, um espaço entre elas, hibridização sp. Eu tenho uma ligação dupla e 2 ligações simples. 1, 2 simples, uma dupla. Olha o espaço entre elas. 1, 2. Então, hibridização sp2. Uma ligação tripla e uma ligação simples, sp, porque só tem um espaço. E aí a gente volta naquilo que eu falei lá para vocês bem no início, na semelhança entre 2 duplas e uma tripla. Olha aqui, 2 ligações duplas, 1, 2, um espaço entre elas, hibridização sp. Uma tripla e uma simples, também sp, tá? Elas têm características bem semelhantes, tá? Características parecidas. Quando você tem o carbono com 2 duplas e uma dupla e uma tripla. Então, para você lembrar esse esquema, poxa, como que eu vou saber se eu vou classificar? Usa essa regra dos dedinhos. 4 ligações simples, 1, 2, 3, sp3. 2 ligações duplas, sp. Uma ligação tripla e uma simples, sp. Tá, esse P, ele deixa eu trocar aqui o compartilhamento da tela com vocês, para eu te mostrar. Vou colocar outra tela para eu te mostrar o que é o P. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu te mostrar o que é esse orbital P.
Quando a gente estava lá naquela parte de química inorgânica, a gente aprendeu a fazer a distribuição eletrônica. Então, vamos pensar aqui no carbono. Um S2, 2S2, 2P2. Cada número da frente representa camada. E as letras SPDF, subcamadas. Então, aqui era a camada K e aqui a camada L. Então, se a gente separasse em camadas, nós teríamos camada K completa, porque o subnível S, orbital S, estava com 2 elétrons. E a nossa camada L estava incompleta com 2 elétrons no subnível S e 2 elétrons no subnível P, totalizando 4 elétrons. Esse P aqui, ele representa os subníveis, lembra? Camadas e subcamadas, ou seja, níveis e subníveis. E aí, quando a gente tinha essas distribuições, a gente tinha uma quantidade máxima de elétrons em cada uma. Isso, Letícia, é isso. O espaço que vai ser ocupado por eles. Isso. O espaço disponível para cada elétron ocupar. Na camada K, a gente só tem um espaço, que é o subnível S, e o máximo do subnível S são 2 elétrons. No subnível P, a gente tem 3 espaços, porque cabe 6 elétrons. Lembrando, mas se cabe 6 elétrons, por que só 3 espaços? Porque cada espaço pode ter 2 elétrons. Tá? Então, por isso que ele comporta, no máximo, 6 elétrons. Aí a gente tinha o subnível F e o subnível D. No subnível D, nós tínhamos um total de 5. Aí vocês usam a imaginação de vocês para pensar que tá retinho, tá? Os meus quadradinhos. Nós tínhamos 5 para o subnível D e para o subnível F nós tínhamos 7. Porque no subnível D cabem 10 e no F cabem 14. Deu para entender o que é o P? Beleza. Deixa eu trocar de novo aqui a tela. E aí, Letícia, Flora, quando vocês tiverem dificuldade para saber qual que é o tipo de hibridização, SP, SP2, SP3, você segue esse esquema que eu te mostrei dos dedinhos, tá? Só ligações simples, SP3, porque existem 3 espaços vazios entre teus dedos. Se forem 2 ligações duplas, SP, porque entre os dedos só tem um espaço vazio. 2 simples e uma dupla, SP2, porque são 2 espaços vazios entre teus dedos. E se for uma tripla e uma simples, SP, porque também só tem um espaço vazio entre teus dedos. Quando você segue essa regra, fica mais fácil para você poder identificar qual é o tipo de hibridização que está na molécula. E aí fica fácil, fica tranquilo, porque normalmente a questão, ela te dá a molécula e pede para você fazer, determinar qual é o tipo de hibridização, ou ela te pergunta qual que quantas ligações do tipo SP, SP2 ou SP3 existem naquela molécula. Mais alguma pergunta? Beleza, agora a gente vai classificar os carbonos de uma cadeia. De acordo com o Kekulé, o carbono, ele pode formar diversos tipos de cadeias, que podem ser longas ou curtas. Aqui, para vocês, eu coloquei um exemplo de uma cadeia curta. Observa que alguns carbonos, eles estão com cores diferentes. O primeiro carbono, ele é ligado diretamente com um carbono. Então, eu digo que esse carbono é primário. Outra dica,
Carbonos de extremidades, quando tem CH3, sempre são carbonos primários. Qualquer CH3 sempre vai ser carbono primário, tá bom? Não esqueçam isso. Com exceção do CH3, só quando for CH2, mas tiver uma outra molécula aqui diferente de carbono. Aqui a gente está falando em ligação direta, aquilo que encontra diretamente o outro. Porque você pode olhar para cá, para esse primeiro carbono e pensar, ah, tá, mas não tem só um carbono ligado nele, porque tem outro aqui descendo, mas não está direto nele. Para esse CH3 chegar no outro CH3 que está em cima, ele passa por um outro carbono, então não é direto. Para a gente classificar em primário, secundário, terciário e quaternário, a gente precisa ver as ligações diretas. Um carbono diretamente ligado a outro carbono. Então, ó, primeiro carbono aqui da extremidade está ligado diretamente a outro carbono. Eu vou trocar a tela com vocês para eu descondensar essa estrutura, tá? O que é essa estrutura condensada? Tá vendo que aqui só tem o CH3? Mas significa que esse carbono tá ligado com outros 3 hidrogênios, tá? Deixa eu trocar aqui só para eu desenhar para ficar melhor para vocês entenderem, visualizarem melhor. Que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem o que está rolando. Porque aí você pode pensar o seguinte, que o H está no meio do carbono, né? Mas não é. Hidrogênio não entra no meio. Não entra no meio da cadeia, tá? Então, lá na extremidade, a gente tem um CH3. Você olha para ele assim, C, H, H. Aí a gente tem aqui o outro carbono. Para cima dele, a gente tem um outro CH3. Ah, mas como que eu vou saber como que faz essas ligações? É só você lembrar que o carbono só pode ter 4 ligações, tá? Como o carbono ele só pode ter 4 ligações, fica bem óbvio você saber que são 3 hidrogênios, não só pelo fato de que tem ali um CH3, tá? E aí é isso que eu quero que vocês percebam, ó. Esse primeiro hidrogênio, esse primeiro carbono que a gente tem lá, ele é ligado diretamente com esse carbono. Por isso ele é chamado de carbono primário. Carbono primário quando está ligado a um outro átomo de carbono. Quando a gente tem isso aqui, esse carbono tem ramificação, certo? Sim, sim. Esse carbono aqui, ele tá com uma ramificação, que é esse aqui, o CH3, que é a ramificação metil, que a gente vai ver mais para frente as nomenclaturas. Sim, esse carbono, ele tá com uma ramificação. E aí a gente repete aqui, opa, H, H, e aí agora a gente vai olhar para esse carbono. Quando eu olho para esse carbono, ele está ligado com um carbono em cima e um outro carbono embaixo. Então, ele é um carbono secundário, porque diretamente ele está ligado a 2 átomos de carbono. Vou voltar lá para o slide para vocês. Então, ó, carbono ligado diretamente a um carbono é carbono primário. Quando o carbono ele liga diretamente a 2,
que esse carbono aqui, ó, ele tá ligado a um primário e ele tá ligado ao outro aqui, que é terciário. Então, esse carbono em azul, ele tá ligado com outros 2 carbonos diretamente. Isso faz dele um carbono secundário. Esse outro carbono aqui, que também é ramificado, tá ligado com uma ramificação em cima, ele tem o outro lado da cadeia e ele tem essa outra parte da cadeia. Ele tem diretamente ligado a eles 3 carbonos, um em cima e 2 na lateral. Ou seja, ele é um carbono terciário. Por fim, esse carboninho aqui em amarelo, ele está ligado a uma ramificação para cima, uma ramificação para baixo e o restante da cadeia aqui e o restante da cadeia aqui do outro lado, diretamente a outros 4 carbonos, o que faz dele um carbono quaternário. E aí, a gente tem uma quinta classificação de átomo de carbono, que é quando a gente diz que esse carbono ele é quiral. O que significa quiralidade? Isso a gente vai ver detalhado mais para frente quando a gente falar de isômeros, tá? Só para vocês, mais um parêntese aqui como uma curiosidade para vocês. Esse carbono quiral é quando ele tem 4 ligantes diferentes, tá? Ele não pode ter nenhum ligante igual. Então, quando os 4 ligantes dele são diferentes, a gente diz que é quiral. Aqui é só mais um parêntese, uma observação para vocês, tá? Detalhadamente sobre a quiralidade, a gente vai ver mais para frente quando falarmos em isômeros. Mais alguma pergunta dessa parte? Beleza, vamos lá. E aí, voltando aqui um pouco para os tipos de ligação do carbono, que a gente já falou, ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. A simples é quando é uma ligação só, a dupla é quando ele faz 2 ligações aqui, compartilhando 2 pares de elétrons, e a tripla quando ele compartilha os 3 pares de elétrons. Aí a gente vê aqui para a gente praticar um pouquinho, observando a fórmula estrutural da aspirina, que é essa que está mostrada aqui, quantos carbonos do tipo sp2 e quantos carbonos do tipo sp3 a gente tem? Deixa eu ir aqui para a tela para ver vocês responderem. E aí, pessoal, contem aí os carbonos sp2, sp3, sp1. Lembra que ali no meio, onde tem aquele ciclo, aquela cadeia fechada, com aqueles 2 tracinhos ali, são ligações duplas, tá? Dá um pouquinho de trabalho para vocês contarem mesmo a quantidade, porque você tem que fazer 1 a 1, né? Carbono por carbono. Isso, ó, quando você tiver uma dupla sp2. O sp são aqueles que têm 2 duplas, aí é sp, ou quando ele tem uma tripla e uma simples. Isso, porque tem 2 simples, Letícia. 2 simples, aí sp2, isso. Prof. Oi.
Então, é que eu tô indo pra alternativa. Aí, tipo assim, na primeira tá Isso. falando 2 carbono da sp2, é que acontece isso 2 vezes, então? Isso, ele está dizendo que só acontece 2 vezes. Ah, tá, entendi. Ele está dizendo que só tem 2 ligações desse tipo. Oi, Márcia. Oi, Karine. Tô na aula das turmas semestrais, vim dar um oi. Oi. Não, você ignora, tá, Flora? O oxigênio e você considera só o carbono. Que tipo de ligação está saindo ali do carbono? Pense assim, como se você olhasse, tá aqui o carbono, e você vai olhar só os tracinhos que saem dele. Aqui em cima saem 2, aqui sai um e aqui sai outro. Olha para o carbono e os tracinhos que saem dele. Pode ignorar a existência do oxigênio. Professora? Oi. Assim, eu não tô conseguindo, tipo, identificar como que eu conto. Eu entendi que, tipo, quando é dupla é SP2, quando é só uma ligação simples é SP3, né? Isso. Só que eu não entendi como que eu conto. Ah, tá. Eu vou trocar a tela aqui, então, e vou contar com vocês, tá? Deixa eu colocar a tela. Vou colocar a tela lá no Paint para a gente contar juntos, então. Tá aparecendo para vocês? Vamos lá. Ó. Aqui, a gente faz o seguinte, ó. Vou olhar para esse carbono aqui primeiro. Quais as ligações que você tem nesse carbono? Só ligações simples, né? Porque, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que toda vez que for CH3, sempre são ligações simples, porque o carbono ele só pode fazer 4 ligações. Então, tá aqui o carbono. Você tá vendo uma ligação aqui que saiu. Você tá vendo aqui essa ligação. E se tem CH3, significa que são mais 3 simples. Então, esse carbono, ele tem as ligações dele sp2, sp3 ou sp. Pronto. Oi. Então eu conto só o tracinho que tá mostrando. Eu não preciso contar as 3 que ele fez com o hidrogênio? Conta sim. Conta sim. Você já viu esse aqui, 1. Então, como aqui tem um 3, tem mais 3 simples, dando o total das 4 ligações simples. Ah, tá, entendi. Entendeu agora? E aí, esse carbono é do tipo sp3. Aí a gente pensa nisso aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4 ligações simples. 1, 2, 3 espaços vazios. sp3. Aí a gente vem aqui para o outro carbono. O que você tem nesse carbono? Você tem uma ligação dupla e 2 ligações simples. Ele é do tipo SP2. sp2. Ignoramos os oxigênios, porque não me interessa saber desse oxigênio. Venho aqui para esse carbono. Esse carbono é do tipo SP2 também, né? sp2 também. Esse pontinho aqui, agora, o que eu vou fazer para vocês? Se você consegue fazer, olhando para a cadeia que está cíclica aqui, sem precisar desenhar ela por fora, tranquilo, pode fazer. Se não, você desenha ela por fora. Cada vértice do polígono é um carbono. 1, 2,
3, 4, 5, 6. São 6 vértices, então eu venho e faço aqui 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer as ligações entre esses carbonos. Ah, vi aqui que tem 2 tracinhos, então aqui é uma ligação dupla. Ah, aqui só tem um tracinho, que é o lado do polígono. Ligação simples. Ah, aqui tem 2 tracinhos, ligação dupla. Só tem um tracinho, que é o lado do polígono, ligação simples. 2 tracinhos, ligação dupla. Um tracinho, que é o lado do polígono, ligação simples. Ah, quantas ligações eu sei que o carbono faz? O carbono faz 4 ligações. 1, 2, 3. A quarta ligação aqui para cima, que é onde ele está com o oxigênio. Esse carboninho aqui, 1, 2, 3, 4. Você pode ignorar o restante da molécula, tá? Que você só está contando hibridização de carbono. 1, 2, 3, 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Ah, professora, mas o que está ligando aqui se não está aparecendo nada de ramificação nem outro átomo? Significa que aqui vai ser hidrogênio. 1, 2, 3, 4 ligações. 1, 2, 3. A quarta ligação, tá? Aí a gente desmembrou o polígonozinho que tá ali. Agora vamos identificar quem é quem aqui nesse esquema. Esse carbono aqui é do tipo SP2? SP2. Perguntaram por que era SP3. Já. Esse aqui SP2. 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 Eu acho que a minha auxiliar do chat dormiu. Ela não tá vendo vocês responderem no chat. Esse aqui. SP2 também, né? SP2 também. Ô, Pro, todos Oi. aí serão SP2? Sim, todos vão ser SP2. Isso mesmo. Toda vez que você tiver um benzeno, eles vão ser SP2. Esse aqui também é. Eu ia fazer de 1 em 1, até alguém dizer, são todos SP2? SP2 também. Esse aqui também, SP2. Você ia perguntar 1 em 1 e eu ia responder a mesma coisa em todos. O bom de fazer 1 em 1 é que você vai observando de 1 em 1. Aí você consegue, aí vai ficando gravado na sua memória por repetição. E aí ainda tem carbono para a gente contar? Não tem mais. Então a gente vai analisar agora. Ela me diz que são 2 carbonos do tipo SP2. Deixa eu pegar aqui uma setinha. Pegar uma linha para a gente ir riscando. SP2, não, porque a gente viu que só aqui no meio do benzeno já são 6, né? Aí ele me diz que tem 7 carbonos SP3. A gente só achou um SP3. Então, também não é a letra B. 8 carbonos SP2 e um SP3. Um SP3, 6 SP2 aqui, mais 2 SP2 ali no restante da molécula. Então, resposta, letra C. Deu para entender agora como que vocês fazem para contabilizar? Prof, toda vez eu vou ter que lembrar desse hidrogênio que não tá aparecendo aí, né? Sim, sim. Normalmente não, quase sempre as questões de vestibulares, elas já trazem ele com esses oxigênios subentendidos. Que ótimo, Maria Clara, fico feliz de você ser uma super química.
É legal, não é, orgânica? Como eu prometi para vocês, a parte de orgânica, ela é muito boa. Mas, como eu falei também, eu sou suspeita para falar da orgânica. A Karine e a Andresa não são fãs da orgânica, não, mas eu sou. Eu sou a fã número 1. Ai, o meu também tá aqui todo torto aí para fazer o desenho também das estruturas. Mas tá indo, a galera tá virando todo mundo químico aqui. Não, eu fui desenhar o etano, né? Aí eu só fiz um tracinho aqueles. Não, mas cadê os hidrogênios? Não, mas o carbono não faz quadrilação. Aqui a galera vai todo mundo para a USP fazer química. Todo mundo para lá fazer química. Eu já quero o rolezinho no bandejão. É, vamos lá, os amiguinhos da Karine lá no bandejão com ela de química. Aê, Yasmin, que ótimo, fico feliz que está entendendo. É, Flora, a orgânica, ela é mais uma questão de você ter mais atenção para ir fazendo, né? Porque senão você se perde. Deixa eu voltar para o slide, senão você se perde. Se você não prestar bem atenção, principalmente quando você esquece que aquele hidrogênio tá subentendido ali, né? Que normalmente você esquece. Não, imagina, Yasmin, segredo secreto. Ai, muito obrigada, Maria Clara. Então, ó, agora a gente vê. Eu vou liberar vocês para vocês irem para o intervalo, eu prometo. Só as classificações das cadeias, tá? São bem simples. Podem ser normais ou ramificadas, tá? Na cadeia normal, é aquela que não tem nada pendurado, nem nada flutuando, tá? Ah, e cuidado, você não pode chamar de ramificação se não tem carbono. Tá vendo que aqui tem uma C dupla O? Isso aqui é uma função orgânica, mas você não vai considerar que está ramificando. A ramificação é com a presença dos radicais. São aqueles rebeldes que ficam fora da cadeia, tá? São os fugitivos da cadeia. Você tem a cadeia principal, e aí você tem aqueles que fogem da cadeia, que são os radicais, os rebeldes. Aqui, o CH3, um carbono, fugiu, um radical. Homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando ela não tem heteroátomo. O que é esse heteroátomo? É um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre, qualquer coisa que não seja carbono. Tá aqui a cadeia. Opa, quebrei, porque entrou um átomo diferente de carbono, mas a cadeia continuou. É como se ele fosse uma ponte ligando duas vias. Isso é uma cadeia heterogênea, quando aparece um heteroátomo, um átomo diferente de carbono. Saturada e insaturada. Saturada quando não tem dupla ligação, insaturada quando tem ligação dupla ou ligação tripla. Cuidado aqui também, tá vendo que eu classifiquei como saturada? Ah, mas tem uma ligação dupla, mas não é entre carbono. É entre um carbono e um oxigênio. Como é entre carbono e oxigênio, isso aqui continua sendo saturada. Só é insaturada quando a ligação dupla ou a ligação tripla for entre carbonos. Não esqueçam também, quando vocês tiverem essas formas de bastão, cada vértice, tá? Cada encontrozinho das linhas é um carbono. E não esqueçam que aqui está subentendido a presença do hidrogênio que completa as 4 ligações do carbono. Então, se aqui tem 2 tracinhos, 1, 2, significa que tem um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui para completar essas 4 ligações do carbono. Pode ser homocíclica ou heterocíclica. Eu digo que é alicíclica quando ela não está aromática, tá? A gente vai já ver o aromático. Homocíclica, quando ela é homogênea, fechada e não tem heteroátomo no meio da cadeia. Heterocíclica,
quando existe o heteroátomo no meio da cadeia, tá? Isso, Maria Clara, isso. Isso mesmo. Quando ela vai interrompendo a cadeia. Isso mesmo, isso é o heteroátomo. E aí a gente tem também ainda na classificação, quando ela é aromática, olha o benzeno aqui de novo, tá? A característica principal de uma cadeia fechada que é aromática é a presença do benzeno. Monocíclica, quando ela tem só um ciclo, só tem um anel aromático, só tem um benzeno, mono. Policíclica, quando ela tiver mais de um núcleo aromática, tá? Vários anéis benzênicos, vários benzenos presentes na cadeia policíclica. E aí, na outra aula, a gente fala dos hidrocarbonetos e nomenclaturas. Igual que você fala, Letícia, o átomo, o heteroátomo, ou você está falando do benzeno lá na cadeia aromática? Ah, tá, não, sempre benzeno, tá? A característica de um aromático é a presença do benzeno. Os 6 carbonos aqui na forma do ciclo com 3 ligações duplas alternadas. Tá? Essa é a característica da cadeia aromática, é a presença do benzeno. Mais alguma pergunta? Beleza, então na próxima aula a gente continua a orgânica com os hidrocarbonetos, esses podem ir, é intervalo para eles agora, né, Karine? Seria 11h50.